Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Duarte e você está no Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perdeu algum outro programa nosso ou parte desse programa, você vai aqui nas nossas redes sociais, tem o nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook, que é Reconnect Brasil. Caso você queira ouvir o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming, em qualquer lugar do mundo, você vai no nosso canal do podcast, que é Reconnecast, tá? Não perca nosso programa. Então aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, Roberto. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou apenas um curioso e um eterno futuro praticante de yoga. Um dia vai dar certo. Hoje aqui com a gente ele que é membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, atualmente exercendo a função de grande conselheiro para os estados do Ceará e Piauí. Com a gente hoje, Márcio Amorim, muito bem-vindo, Márcio. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? É uma grande felicidade falar sobre esse tema, que é muito curioso, visto que ele traz membros bem importantes na história, né? Benjamin Franklin, Francis Bacon, Leonardo da Vinci foram membros da Ordem Rosa Cruz. Descartes, Leibniz, Claude Debussy, né? E mais assim, trazendo para o século XX, nós tínhamos Edith Piaf, grande cantora francesa, conhecida por todos, né? E aqui no Brasil, também conhecido por todos, o dramaturgo Valci Carrasco. Sim. Ele é Rosa Cruz também, e eu posso dizer isso porque ele mesmo assume essa. Se não me engano, o Fernando Pessoa já escreveu um texto citando Rosa Cruz, né? Sim, a tumba de Christian Rosenkreuz também. Então, mas para você, como foi a sua jornada espiritual até chegar, até encontrar esse milenar conhecimento que o Rosa Cruz traz? Desde criança, eu sempre me interessei muito por assuntos místicos e esotéricos. E, felizmente, a minha mãe, ela também gostava muito, ela sempre leu muito e praticava, participava de um grupo de estudos esotéricos. E ela tinha uma literatura vasta nessa área. E eu lia, eu absorvia tudo aquilo com 12, 13 anos. Era assunto sobre cabala, hermetismo, espiritismo. E aí, quando eu cheguei aos 20 anos, uma amiga minha me ofereceu um livreto, que é esse aqui, O Domínio da Vida, que é um livreto de divulgação da Ordem Rosa Cruz. E naquela época, em 1983, nós não tínhamos internet, não havia computador pessoal, ninguém nem sonhava com isso. E a única forma de a gente acessar informações e conhecimentos era através de livros, jornais, revistas, livretos. E ao ler o livro, eu sempre também me interessei muito por civilizações antigas, Egito, Roma, Grécia. Isso veio natural, né? Aí me fascinou e os assuntos que abordavam, né, nesse livreto, a perspectiva do estudo Rosa Cruz, me fascinou e eu entrei na ordem, estou aí há 36 anos. Você era bem novo, né? 23 anos de idade. Eu tinha né? 20 anos. 20 anos de 20 idade. anos de idade. Fazia faculdade ainda, né? E eu entrei na ordem porque aquilo tudo que eu já tinha lido na infância, de repente veio, né? Aflorou e eu disse, eu acho que esse é um caminho aí. Embora eu seja católico, a ordem ela não tem um viés religioso, então você ser Rosa Cruz não impede de você praticar a sua religião. Então eu entrei para a ordem, até por isso mesmo, por não ter esse caráter dogmático. Márcio, alguns textos sugerem, né, que a Rosa Cruz é uma das mais antigas fraternidades do mundo, né? Falam que é oriunda, inclusive, da fraternidade de Tutmés III, 1503 a.C. Outros textos sugerem também que é uma filosofia europeia do século XVII. O que é o Rosa Cruz? É o Rosa Cruz ou a Rosa Cruz? Cruz. A Rosa Cruz. O que é e de onde surgiu? Bom, eu até posso começar, antes da história, com a definição. Certo. A Ordem Rosa Cruz, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, Rosa Crucis Amorque, ela é uma entidade internacional de cunho místico-filosófico, iniciático, cultural, que congrega homens e mulheres, não há distinção de gênero, e o objetivo dela é justamente o aperfeiçoamento do ser humano em todas as suas dimensões, física, mental, espiritual, emocional. Aí sim, de acordo com os ensinamentos da tradição primordial, que começou com as escolas de mistério do Egito Antigo. Então nós temos duas vertentes. Nós temos a história tradicional e a história factual, documental. Na história tradicional, a origem da ordem se remonta ao Egito Antigo. Não é que no Egito Antigo tivesse uma ordem Rosa Cruz. Eram as escolas de mistério,
fundadas pelo faraó Tutmés III, na 18ª dinastia, por volta de 1500 a.C., onde essas escolas reuniam pessoas para estudar os fenômenos da vida, da natureza, tudo aquilo que fascinava, né, a mente humana. E no Egito, como centro de cultura naquela época, atraía estudiosos como Platão, Tales, Pitágoras, que foram ao Egito estudar, e também posteriormente os romanos, e eles levaram de volta esse conhecimento para os seus locais de origem, no caso da Grécia, por exemplo, a filosofia e o conhecimento científico. Eles sistematizaram de uma forma, digamos assim, ocidental, aquele conhecimento obtido lá. E esse conhecimento começou a se espalhar pela Europa. Depois passou para a França, no século IX, na época do imperador Carlos Magno, e depois para a Alemanha, até chegar no século XVII, e aí sim começa, vamos dizer, a parte histórica, documental, com a publicação dos manifestos Rosa Cruzes na cidade de Cassel, em 1614 e 1516. Primeiro foi o Fama Fraternitatis, depois o Confessio Fraternitatis, depois as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. E aí é uma confusão que as pessoas se enganam, de achar que existia um personagem chamado Christian Rosenkreuz que fundou a ordem. Não, a ordem já existia, já era um processo histórico anterior. É apenas um personagem desses manifestos que, numa alegoria, apresentava, aí sim, agora de forma impressa, com a invenção recente, né, do século anterior da imprensa, era apresentado para a Europa o que era a Ordem Rosa Cruz e uma divulgação de forma mais ampla. Foi se espalhando por toda a Europa. Já no século XVII, por volta de 1694, Rosa Cruzes alemães, sob a liderança de Johann Skelpius, que era um grande mestre, viajou para os Estados Unidos, migraram para os Estados Unidos, se fixaram na Pensilvânia, e aí começaram a difundir o conhecimento Rosa Cruz nos Estados Unidos. Até que em 1915, assumiu como imperator, que é o dirigente máximo da ordem, Harvey Spencer Lewis, que deu uma formatação moderna. Tanto é que agora completou 100 anos, né, lá nos Estados Unidos, primeiro em Nova York, e depois ele estabeleceu a Suprema Grande Loja em San José, na Califórnia, em 1927. Então ele deu toda uma formatação que é hoje a Ordem Rosa Cruz, com o envio de monografias para as pessoas estudarem em casa, os estudos em lojas, capítulos Pronaó. Então, historicamente, nós temos essas duas versões. Uma tradicional, remontando ao Egito Antigo, e depois a documental, que aí sim, começou na Europa. Mas você falou sobre a história da Rosa Cruz, mas o que é a ordem? Para as pessoas começarem a entender, compreenderem um pouco como é que é a dinâmica, como é que funciona, o que é a Ordem Rosa Cruz. Se for resumir, é uma fraternidade, é um momento de encontro, é um grupo de estudo de mistérios. Você falou que não tem a ver com religião, não é uma ordem religiosa. Não. Então o que é exatamente a Ordem Rosa Cruz? Como eu disse no início, ela é uma fraternidade, uma instituição de caráter internacional. Nós estamos praticamente em todos os países, e congrega pessoas, homens e mulheres, para estudar isso que antigamente era estudado também nas escolas de mistério, o fenômeno da vida, né? São temas os mais variados possíveis, divididos em graus. A ordem ela tem uma metodologia que nós temos 12 graus. Na verdade, nós temos alguns graus introdutórios, que a gente chama de átrium, são três graus de átrio, e depois a gente passa para os graus de templo, que são 12. Então, nesses graus, são tratados assuntos dos mais variadas vertentes, como aura, centros psíquicos, reencarnação, sons vocálicos, filosofia. Então, gradualmente, a pessoa vai sendo introduzida, né, no conhecimento Rosa Cruz, também experimentos, práticas Rosa Cruzes, que vão fazer com que procure despertar todo o potencial do ser humano, em todas as suas dimensões. Como eu disse, física, psíquica, espiritual. Então, o trabalho da ordem é esse, basicamente. É o aperfeiçoamento do ser humano. Muitas pessoas dizem que se assemelha bastante com a maçonaria. E, na verdade, muitos rosacruzianos se consideram irmãos, né, dos maçons. Inclusive, teve várias influências na Europa de maçons que ajudaram nessa retomada da Rosa Cruz, ou espalhar a Rosa Cruz pelo mundo, né? Na verdade, eu diria que era o contrário. São os rosacruzianos que influenciaram a maçonaria. Né? Porque a maçonaria,
na sua vertente histórica também. A fundação foi em 1717, né? Grande loja de Londres, e os Rosa Cruz já existiam anteriormente. Mas assim, nós somos, eu diria, entidades co-irmãs, né? E muitos Rosa Cruzes são maçons também, não há nenhum conflito quanto a isso, porque é uma fraternidade. E o objetivo é semelhante à da maçonaria, que é a promoção, o desenvolvimento da pessoa como ser humano em todas as suas dimensões. Então não há nenhum conflito e a gente tem algumas semelhanças. Nós temos rituais iniciáticos, nosso estudo é dividido em graus. A diferença maior que eu poderia dizer, enfatizar, é que na Ordem Rosa Cruz as mulheres são admitidas em pé de igualdade com os homens. Que maravilha. Não existe nenhuma restrição. Inclusive, no Brasil, a grande loja para os países de língua francesa ou de língua portuguesa, que é sediada em Curitiba, foi fundada por uma mulher, Maria Aparecida Moura, uma carioca. Primeiro ela fundou no Rio, a grande loja para os países de língua portuguesa, e depois, nos anos 60, 1956, e depois, nos anos 60, foi para Curitiba. Então não há nenhuma diferenciação de cargo entre homens e mulheres? Não há. Inclusive nas lojas, nos capítulos e no Pronaus, que são unidades locais da Ordem Rosa Cruz, qualquer mulher pode assumir qualquer cargo. Se eu não me engano, eu vi no site de vocês, que vai sair aqui embaixo, no site de vocês, que é muito bacana conhecerem, vocês têm atividades, inclusive, para crianças, né? Sim, nós temos... A Ordem Rosa Cruz, ela tem, vamos dizer assim, unidades, ou a gente diria braços, sim, né? Sim. Como diz em inglês, brains, né? A gente tem entidades que fazem parte também da Ordem. Uma delas é a OGG, Ordem Guias do Graal, que é destinado para crianças e jovens, infanto-juvenil, que desenvolve algumas atividades também de natureza místico-filosófica, né? Depois, se a pessoa quiser, a partir dos 18 anos, pode, aí sim, entrar para a ordem adulta, como a gente diz, né? E também, ligada à ordem, nós temos a tradicional ordem martinista, que é uma ordem dentro da ordem, e ainda a Universidade Rose-Croix Internacional. Várias jurisdições da ordem em vários países têm essa universidade, aqui no Brasil também fica em Curitiba. Então nós temos ainda entidades que são integrantes da Ordem Rosa Cruz. Entendi. Mas você falou que vocês são bem integrados com a ordem martinista, né? De Isso. papos e tudo mais. É uma ordem que ela traz uma marca esotérica e mística muito forte na história, né? Isso. A Rosa Cruz, ela tem esses ensinamentos místicos, esotéricos, como por exemplo, cabala, geometria sagrada, dentre outros ensinamentos? Sim, conforme eu disse antes, ao longo dos estudos, dependendo do grau, ele é focado em determinados assuntos. Então a gente trata nos nossos estudos de sons vocálicos, centros psíquicos, aura, reencarnação, projeção psíquica, a parte também filosófica. Nós temos um grau especificamente, que é o 5º grau, todo voltado para a filosofia, todos os filósofos, e também nós temos um 6º grau que trata de terapêutica Rosa Cruz também, né? Não é que a Ordem Rosa Cruz queira substituir um tratamento médico de saúde específico, mas é um conhecimento que, aliado ao tratamento médico, e mesmo que não seja um tratamento médico, para a pessoa se manter bem, existe todo um conhecimento voltado para essa área de você poder estar harmonizado, poder estar devidamente equilibrado com as suas energias para você manifestar o bem-estar. Mas é um conhecimento teórico ou existe alguma prática? Existe prática. Nosso conhecimento... Existe uma prática espiritual, de contato com a espiritualidade, ou uma prática de terapia dentro da Rosa Cruz? Nós temos, quando a gente recebe... Nossos ensinamentos, eles são passados por monografias, são livretos que você recebe. Isso foi introduzido pelo Ravel Spencelil, pelo Imperator, foi uma coisa... Porque antes o conhecimento era só restrito, era transmitido em lojas, em rituais nas lojas. Com o advento ele era um comunicador, ele era um publicitário, né? E ele viu os mecanismos que poderiam utilizar para ampliar esse conhecimento para as pessoas. E aí ele disponibilizou isso pelo correio.
você recebe em casa. Então, você lê, existem nessa leitura experimentos, práticas que você pode fazer, que, aliás, você deve fazer, exatamente para que você possa começar, não ficar só no nível intelectual. Porque a metodologia do Estudo Rosa Cruz, ela tem 3 dimensões. A dimensão intelectual, psíquica e mística. Então, não é só você ler. Porque se você lê, é como se você, vamos dizer assim, fosse querer aprender a nadar só lendo. Você tem que cair na água. Sim. Né? Então, a mesma coisa. No rosacrucianismo, você tem o aspecto intelectual, é passado um conhecimento para você, mas você também tem que praticar isso. Aproveitando a tua analogia, não é perigoso aprender a nadar sem um professor? Exatamente. Perto? É por isso que a gente existe a Ordem Rosa Cruz, entendeu? Porque ela tem uma metodologia e ela tem um conhecimento que vai te passando gradualmente, vai te preparando grau a grau para chegar naquilo que a gente poderia dizer de iluminação, ou que a gente busca, que é o aperfeiçoamento, de chegar a um nível de consciência mais elevado. Se você fizer isso de forma, vamos dizer, sem uma orientação adequada, de forma aleatória. Sim, de forma aleatória, você pode lidar com energias que vão, em vez de te ajudar, vão te prejudicar. É exatamente isso que precisa. Existe um ditado que diz, né, que quem é seu próprio mestre tem um mestre como louco. É claro que a gente tem aquilo que a gente chama de mestre interior, mas para você atingir esse mestre interior, essa sabedoria que está dentro de você, você tem que ter um caminho seguro, um caminho que seja orientado de forma adequada para que você atinja bem direcionado. Bem direcionado. Esse é o objetivo. É por isso que existem as ordens esotéricas tradicionais, né? Mas é muito bacana essa nova linha, né, de abertura do Rosa Cruz, até porque, pela fato de comunicar, de informar as pessoas, né, porque no passado, como a maçonaria era uma ordem mais fechada, ou mais discreta, né? Isso. E como tem um conhecimento esotérico e místico, acabou que, no passado bem remoto, sofrendo preconceito, por exemplo. Na Prússia foi bem perseguido por Guilherme II, né? Hoje, quando se fala, eu sou rosacruziano, você sente ainda que existe esse preconceito pelo não conhecer ou as pessoas têm muito medo ainda da palavra místico ou esotérico, pensa que é alguma coisa de outro mundo, que na verdade a gente sabe que não é. Mas as pessoas sofrem ainda, existe o receio de dizer que é da Rosa Cruz, existe ainda esse... Antigamente, inclusive, eram perseguidos. Sim. Né? Tanto a Ordem Rosa Cruz como a Ordem Maçônica foram objetos de até serem excluídos, né, das congregações. As pessoas, elas eram realmente quase que expulsas, né, do seu dia a dia. Então, hoje há uma abertura maior. Então é por isso que as pessoas não têm nenhum receio de assumir sua condição de Rosa Cruz. Agora, é claro que existem determinados segmentos da sociedade que, por intolerância, né, às vezes podem causar algum problema, mas de um modo geral não. Tanto é que na antiguidade, esse era o motivo que você falou, que existia esse segredo, né, que hoje não é tão profundo assim. Quer dizer, todo mundo sabe onde está a ordem, onde estão os seus prédios, onde estão suas sedes. Então não é um mistério, não é um segredo. Mas existe a privacidade, né? A privacidade é mantida no sentido de que, como ela tem um sistema, uma metodologia de ensino, aquilo ali tem que ser passado de uma forma gradual e sistemática. Então não adianta eu chegar e te passar um determinado conhecimento, é como a faculdade. Faculdade, você tem as cadeiras, você tem os pré-requisitos para você atingir, para você poder acessar outras cadeiras. A mesma coisa. Como é um sistema de graus, então você tem que ter todo um contexto e todo um processo. Porque, caso contrário, você pode, digamos assim, se prejudicar em vez de ajudar. Essa caminhada é longa, você tem mais de 30 anos de Rosa Cruz, né? Então, estou vendo que essa caminhada para você chegar a grande conselheiro foi muito longa. É muita leitura, é muito ensinamento, são algumas iniciações, vamos dizer assim. O cargo de grande conselheiro, na verdade, ele não tem a ver especificamente com os estudos. Vamos dizer, é um cargo administrativo, né? Um cargo de confiança para a gente conduzir ou supervisionar as atividades Rosa Cruzes. Agora, o estudo Rosa Cruz, sim, a pessoa quando entra é neófito,
né? Começa a estudar nos graus de átrio, que a gente chama, que são graus introdutórios. Depois ele tem uma iniciação para entrar nos graus de templo, que são 12. E aí, a cada grau, ele passa por um processo iniciático. E como eu falei, então é um processo, uma metodologia que vai te introduzindo nos mistérios, que vai te preparando para que você possa atingir níveis de consciência mais elevados. Então, nesse processo, você passa vários anos. As pessoas dizem assim, mas isso é muito longo. Não, a natureza não dá saltos. Não existe revolução, existe evolução. Se você tentar fazer um caminho muito rápido ou pular etapas, você estará num processo, vamos dizer, muito perigoso. Então, é um processo sistemático, uma metodologia que vai aos poucos te possibilitando esse processo de desenvolvimento. Márcio, existem algumas ordens, Rosa Cruz Áurea, Fraternidade Rosa Cruz, você é da AMORC, não é isso? AMORC, o que é a AMORC? Qual a diferença, né, de uma ordem Rosa Cruz para outra Rosa Cruz? Eu não posso falar das outras porque, sinceramente, eu não tenho nenhum conhecimento. Eu posso dizer o seguinte, a AMORC é a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruzes, é essa a sigla, né? Então, ela é tradicional, ela já vem de muitos séculos, então ela foi estruturada exatamente para nos moldes que ela está. Então, nós temos uma metodologia e uma forma de agir, de atuar diferente das outras. Então, ela tem uma metodologia própria. Existe alguma treta entre as ordens? Não existe nenhum problema. Fazendo uma pesquisa para conversar com você, eu vi que existem algumas críticas em relação à questão da AMORC se focar muito no Oriente e esquecer algumas práticas ocidentais, como alquimia, teurgia, astrologia. Isso procede? Não procede. Inclusive, nós temos o que a gente chama alquimia espiritual, não a alquimia da transformação material do chumbo em ouro, né? Mas o estudo Rosa Cruz, ele é voltado exatamente para a alquimia espiritual. O que é isso? A transformação daquele ser inferior, bruto, em algo melhor, em algo mais nobre. Mas é a própria pessoa. Mais valioso do que transformar pedra em ouro. Pedra em ouro. Então, nós estudamos sim alquimia, mas alquimia espiritual. Estudamos cabala, estudamos centros psíquicos, aura, toda essa parte que é exatamente esotérica, e é ocidental e oriental. Mas, Márcio, toda essa parte esotérica, mística, cabala, geralmente essas escolas iniciáticas, elas têm um viés muito magístico também. A pergunta que eu te faço, nas iniciações ou nos estudos, existe o estudo ou alguma iniciação pautada na magia? Mas você responde já, porque agora a gente vai para os nossos comerciais. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, aqui com o grande conselheiro, representando aqui a Rosa Cruz, né, representante da Rosa Cruz no Ceará e no Piauí. Tá? Então, se você perdeu parte desse programa, você vai nas nossas redes sociais, que é Reconnect Brasil, tá? Vai aparecer aqui. Se você está vendo esse programa no YouTube, não esquece de dar o teu like e seguir nosso canal, tá bom? E também ouvir esse programa no nosso podcast, em qualquer parte do mundo, em qualquer plataforma de streaming, seja Spotify ou Deezer, no Reconnect, tá? Não saia daí, tem muita informação ainda.